Olá, boa noite, amigos e companheiros do Grêmio Espírita Perseverança e Caridade. Meu nome é Célia Marta e estou aqui para mais uma vez fazermos algumas reflexões sobre o tema intercessão. Vamos então dirigir a nossa prece a Maria Santíssima, considerada por tantos a nossa maior intercessora. Vamos rogar ao Mestre Jesus a presença dos nossos bons espíritos, nos ajudando a elucidar tantos questionamentos. E assim, após esse momento de tranquilidade, de sintonia com Maria e com os nossos benfeitores, vamos dar início ao tema dessa noite. Quero agradecer muito ao convite feito pela casa. O tema de hoje se encontra no livro Pão Nosso. Livro esse psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. A mensagem é a mensagem de número 17. Intercessão. Irmãos, orai por nós. Da primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 25. Muitas criaturas sorriem ironicamente quando se lhes fala das orações intercessórias. O homem habituou-se tanto ao automatismo teatral que encontra certa dificuldade no entendimento das mais profundas manifestações da espiritualidade.
A prece intercessória, todavia, prossegue espalhando benefícios com seus valores inalterados. Não é justo acreditar, seja essa oração o incenso bajulatório a derramar-se na presença de um monarca terrestre a fim de obtermos certos favores. A súplica da intercessão é dos belos atos de fraternidade e constitui a emissão de forças benéficas e iluminativas que, partindo do espírito sincero, vão ao objetivo visado por abençoada contribuição de conforto e energia. Isso não acontece, porém, a pretexto de obséquio, mas em consequência de leis justas. O homem custa a crer na influenciação das ondas invisíveis do pensamento. Contudo, o espaço que o cerca está cheio de sons que os seus ouvidos materiais não registram. Só admite o auxílio tangível. No entanto, na própria natureza física, vêem-se árvores venerandas que protegem e conservam ervas e arbustos a lhes receberem as bênçãos da vida, sem lhes tocarem jamais as raízes e os troncos. Não ouvides os bens da intercessão. Jesus orou por seus discípulos e seguidores nas horas supremas. Então, essa passagem, Paulo inicia pedindo, aos Tessalonicenses: irmãos, orai por nós. E assim, vamos dar início imaginando o que seria uma oração, o que seria uma prece. Antes de falarmos sobre preces intercessórias, vamos definir o que é uma prece, como ela age, quais são as suas qualidades. A prece, ela faz parte da lei de adoração. Se formos no Livro dos Espíritos, na sua terceira parte, onde se encontram as leis morais, lá nós vamos encontrar a lei de adoração, que é a primeira lei moral, uma das primeiras leis, a lei de adoração. E lá nós vamos encontrar tudo que é necessário que nós possamos, neste momento, nos inteirarmos sobre a prece. Na pergunta 658, Kardec se dirige aos espíritos perguntando: a prece é agradável a Deus? E eles nos respondem: sim, a prece é agradável a Deus, desde que essa prece seja fervorosa, seja que venha do coração, que nasça do coração, que seja uma prece de amor, uma prece voltada realmente para o amor que você possui dentro do seu coração. Essa prece que sai dos lábios, essa prece dita de forma decorada, de forma muitas vezes sem que você pense em cada palavra, ela não tem o mesmo significado que uma prece que sai do seu coração. Então foi essa a resposta dada a Kardec. Qual o caráter geral da prece? Ele pergunta. A prece é um ato de adoração. A prece a Deus, ela faz com que você se coloque em comunicação com Ele. A forma que nós temos de chegarmos até Deus é através desse colóquio. A prece é quando a nossa alma fala, E é assim que nós nos comunicamos com Deus.
Através da nossa prece, né, dessa união com o Pai, nós podemos pedir, nós podemos louvar e, ao mesmo tempo, nós podemos agradecer. A pergunta seguinte, ele diz: a prece torna o homem melhor? Aí vem a resposta: sim, nos torna. Por quê? Porque quando emitimos esse pensamento de amor, quando transbordamos o nosso coração de amor, quando nos dirigimos com fé e com desejo, nós nos aproximamos do Pai e nos aproximamos também da equipe de bons espíritos que nos cercam realmente, mas que através da prece eles se agregam em torno de nós. E com isso nós conseguimos todo esse amparo amoroso. A prece, na verdade, ela nos traz uma conexão muito sublime com o nosso Pai. E vejam só, não é necessário que você ore muito, não é necessário que você tenha rituais para orar, não é necessário que você se fique dias, horas orando. O mais importante é que você se retire, né? Que você se retire para o silêncio, esse silêncio íntimo que faz com que você consiga melhor se conectar com o Pai. É necessário que você deixe os seus pensamentos alinhados com o amor. Muitas pessoas dizem, né? Nós recebemos sempre essa informação de que a oração, ela deve ser o seu primeiro ato ao acordar. Você acorda e agradece a Deus. Você se alimenta e você agradece a Deus. Tudo o que você faz durante o seu dia, até a hora de você deitar, tudo é prece a Deus, tudo é conexão com o Pai. Daí a grande importância de nós permanecermos nesse estado oracional. Por isso que eu torno a dizer, não é necessário que você delimite um horário, que você tenha regras, mas não, que você permaneça constantemente vinculado ao Pai, através do seu pensamento, através do seu coração, através principalmente das suas obras, através da vida com que você dirige, não é? Então, imaginamos que quanto mais a prece se torna ardente e sincera, mais você viabiliza esse canal de conexão com o Pai. No Evangelho segundo o Espiritismo, logo lá no finzinho, no capítulo 27, um pouco antes da coletânea de preces, nós temos o Evangelho trata sobre pedir e obtereis. E aí nós vamos encontrar as qualidades da prece, a sua eficácia e o seu mecanismo de ação. E o que é muito importante que se diga é que para que você ore, né, como eu coloquei, o seu coração tem que estar repleto de amor. Então, você não pode estar com o seu coração magoado, infeliz, triste, com problemas, com inimizades ou com qualquer desafeto que preencha seu coração. É necessário que você se desvincule desses sentimentos para que você possa, da melhor maneira possível, estar nessa conexão com o Pai. Antes de orar, como ele diz neste Evangelho, antes de orar, se tendes algo contra o seu irmão, perdoa-lhe,
pois a prece não é agradável a Deus se ela não partir de um coração amoroso, de um coração terno, de um coração tranquilo. Orai sempre, sempre, ore com humildade, porque é muito importante que você, ao se dirigir ao Pai, você não precisa enaltecer as suas qualidades, você não precisa bater no peito dizendo eu sou assim ou eu sou assado. O Pai conhece as suas qualidades. Rezar com humildade é se colocar diante do Pai os seus defeitos, os inúmeros defeitos que cada um de nós possuímos e que queremos a ajuda do Pai para que possamos modificá-los, para que possamos evoluir. Então é importante estar com o coração repleto de amor e humilde. Porque tudo aquilo que nós pedirmos, tudo aquilo que pedis, obtereis. Mas nós sabemos, acima de tudo, que existe o mérito, existe a fé. Nós que sempre rezamos o Pai Nosso, sabemos, seja feita a vossa vontade. Então, a gente percebe que existem momentos de nossa vida que nós nos dirigimos ao Pai e pedimos. E nem sempre tudo aquilo que nós pedimos, que nós nos elevamos em prece para pedir, é o que é melhor para cada um de nós. Muitas vezes os nossos pedidos não vão nos fazer bem e o Pai conhece. Então, temos que nos resignar e aceitar que quando for o momento apropriado, se devemos receber, chegará. Agora, prestemos atenção. Muitas vezes recebemos sinais do Pai e não entendemos o que aquilo quis nos dizer. Então é muito importante que tenhamos sempre em mente que as nossas orações, elas são atendidas sempre de acordo com a nossa fé, de acordo com a nossa capacidade com o nosso merecimento, elas serão atendidas e de acordo também com a vontade do Pai. E aceitar-lhe a sua vontade faz parte de estarmos humildes e envolvidos nesse amor. Agora, muitos perguntam, como é que uma prece pode agir? Como que eu, aqui, posso transmitir uma prece ao Pai, transmitir uma prece a um benfeitor, transmitir uma prece a um encarnado, a um amigo, ou mesmo a um parente meu que desencarnou? Como é que é o mecanismo de ação da prece? Então, a prece é transmissão de pensamento. O nosso pensamento é força vibratória. Ele age fazendo com que nós cheguemos até o Pai. O nosso pensamento tem força. E através da nossa vontade, do nosso empenho, agindo sobre o nosso pensamento, que nós formamos correntes fluídicas que vão chegar àquele que nós desejamos que receba as nossas preces. Por isso é que é muito necessário que tenhamos o nosso pensamento elevado, cheio de otimismo, cheio de mensagens boas, porque o nosso pensamento é o verdadeiro canal de transmissão. Então, precisamos sempre quando vamos orar ao nosso Pai, elevarmos o nosso pensamento. E o que seria elevar esse pensamento é
deixar as coisas corriqueiras do nosso dia a dia, os nossos problemas, as nossas inquietações, as nossas desarmonias, procurarmos, fecharmos os nossos olhos, né? Cada um tem sua técnica, tem pessoas que colocam uma música, outros mentalizam um riacho, a natureza, os pássaros, tudo que faz com que o seu pensamento se torne limpo, livre. Para quê? Para que o seu coração amoroso, junto com esse pensamento, possa chegar até o Pai, até os benfeitores espirituais, até Jesus, até Maria Santíssima, até qualquer outro que você queira que te ajude neste momento na sua prece. Muitas vezes acontece de pessoas se dirigirem a outras dizendo: ah, você poderia rezar por mim? Você poderia orar por mim? Eu acho que você é mais próxima, porque você ora muito. E a gente percebe que realmente aquela pessoa que se dedica mais à oração, à meditação, ao silêncio, ela passa a ter um vínculo maior. Não porque haja algo de diferente, mas é porque ela cria esse mecanismo oracional. Então, aquela pessoa que não tem esse costume de fazer preces, ela acha que você pode fazer por ela. E realmente, às vezes, existem certas situações, né, em que encontramos pessoas que estão deprimidas, que estão entristecidas, que se dizem tão desconectadas, né, e pedem que a gente as favoreça, orando por elas. E é aí que vai vir a oração intercessória, né, que é uma caridade, né? Orar pelo outro é um verdadeiro ato de amor, um ato fraternal, uma caridade. Bem, no livro Fonte Viva, da mesma coleção do Pai Nosso, psicografada por Francisco Cândido Xavier e pelo Espírito de Emmanuel, nós temos uma mensagem 149, né, que vai nos dizer assim: narram os atos. Capítulo 4, versículo 31. E tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, e todos ficaram cheios de Espírito Santo. Para que nos elevemos com todos os elementos da nossa órbita, não conhecemos outro recurso melhor do que a prece. É a melhor forma que podemos nos elevar. A prece, ela nos pede luz, amor e verdade. A prece, ela traduz uma aspiração ardente do nosso espírito que faz com que possamos caminhar, evoluir, ascender. Então, nessa mensagem, ele nos coloca essa força que vem da prece, que nos ajuda cada vez mais a nos elevarmos, a estarmos neste caminho evolucional, ascendermos para o Pai. A escada para o Pai é a prece, degrau por degrau. É assim, depois dessa pequena revisão sobre a prece, podemos agora definirmos melhor, né, sobre a intercessão, né, sobre a prece intercessória, né?
que... E aí eu pensei, antes de começarmos a falar sobre isso, eu fui buscar qual seria o significado de intercessão, interceder, intercessor. Intercessão é um substantivo feminino. Interceder é o verbo. Essas duas palavras procedem do latim intercesso, que quer dizer intercedere, estar entre nós. Então, intercessão é quando alguém faz uma oração a Deus em favor de outra pessoa. Então, intercessão é isso, né? É quando alguém vai pedir um favor a Deus para outra pessoa, não para eles próprios. E intercessor, o intercessor é aquele que vai a Deus não por causa de si mesmo, mas por causa dos outros. Aqui cabe dizer, né? Eu acho que é muito importante agora nesse momento que a gente fale sobre Jesus, né? Jesus foi o nosso grande intercessor, o nosso maior intercessor. Porque Jesus, ele não apenas fala ao Pai, a Deus, ele se coloca entre nós e o Pai. Então, Jesus, o nosso grande intercessor. Aqui é importante que a gente se lembre, né, daquela passagem de Jesus na cruz, quando ele diz: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que estão fazendo. Jesus, neste momento, está intercedendo por nós, está colocando, Pai, a humanidade não sabe, eles não sabem o que estão fazendo, mas perdoa-lhes. Podemos entender que Jesus, né, Jesus pedia com toda a sua doçura, com todo o seu amor, né, para que o Pai, para que Deus, né, visse a humanidade com os mesmos olhos de amor e de perdão. No Livro dos Espíritos, na terceira parte ainda da Lei de Adoração, na pergunta 662, né, Kardec pergunta aos espíritos: pode-se orar utilmente pelos outros? Olha o que eles nos respondem. Possuímos em nós mesmos, pelo pensamento e pela vontade, como eu já tinha dito, um poder de ação que se estende muito além dos limites de nossa esfera corpórea. A prece por outros é um ato dessa vontade. Se for ardente e sincera, ela realmente pode chamar os bons espíritos em auxílio daqueles por quem pedimos, a fim de que a esses que nós estamos fazendo esses pedidos, lhes surgiram bons pensamentos, lhes tragam uma força diferente, uma força a mais para enfrentar essa jornada de dificuldade, de doença, de perda. E assim, ele vai ser beneficiado tanto no seu corpo como na sua alma. Como eu já disse, nosso maior exemplo de intercessão foi Jesus. Existem muitos, né? Porque Jesus ele orava pelos seus discípulos, orava por todos, mas ele orava muito pelos seus discípulos para que eles estivessem prontos para quando ele partisse, para quando ele deixasse aqui o nosso planeta, esses discípulos pudessem corresponder à grande obra que deveria ser feita em nome de Jesus, em nome de Deus.
O apóstolo Paulo é outro grande exemplo de intercessor. Ele orava por todas as igrejas que ele fundava. Em suas viagens missionárias, onde ele ia fundando essas igrejas, ele ia orando por cada uma delas para que elas se mantivessem firmes na prática do evangelho, na prática do amor. Nesse início do cristianismo, as dificuldades eram gigantescas, então as orações tinham de ser redobradas. Então Paulo orava muito, não só pelas igrejas, como ele orava muito pelos seus irmãos em Cristo, para que cada um ficasse cada vez mais resistente diante das imensas dificuldades que não só as igrejas, como cada um, como ser individual, saberiam que iriam passar. E Paulo, ele sempre colocava em suas cartas, né? Se vocês forem ler quase todas as cartas de Paulo, ele incita essa rogativa: orai por nós, porque era muito necessário, muito necessário. Eu vou citar algumas, né, duas. A carta de Paulo aos Romanos, capítulo 15, versículo 30, ele diz assim: e rogo-vos, irmãos, por amor ao nosso Senhor Jesus Cristo, que combatais comigo nas vossas orações. Em seguida, Paulo escreve a sua carta, a primeira carta a Timóteo, capítulo 2, versículos de 1 a 3, onde ele nos diz assim: exorto, pois, antes de tudo, que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e sossegada em toda piedade e honestidade. E termina essa carta dizendo assim: pois, isso quer dizer, estas orações de intercessões, pois isto é bom e agradável a Deus. No livro Alma e Luz, também psicografia de Chico pelo Espírito de Emmanuel, nós temos uma mensagem que ele fala sobre os círculos intercessórios. Nos diz assim: fundemos círculos intercessórios para a cooperação ativa junto às vanguardas vigilantes. Organizemos ligas de orações nos templos, nos lares, nas instituições, formando um esforço defensivo, auxiliando no valoroso combate ao bem. E aí eu gostaria de, nesse momento, dizer a vocês, esses círculos intercessórios, a importância deles neste momento, agora que estamos passando, né? Desde o início da pandemia, quantos grupos, não só os grupos espíritas, como grupos de várias religiões ou de mesmo sem religião nenhuma, mas grupos que se reuniram para se voltar ao Pai, para pedir a sua intercessão neste momento tão grave pelo qual estamos passando. E estes círculos de intercessão, esta corrente vibratória fluindo, formando verdadeiros pedidos ao nosso Pai, a Deus. Então, a importância de que nós, né, neste trabalho de oração ao nosso próximo, oração a tantos que estão passando por situações tão difíceis, em união com tantos outros, formando estes círculos que se interligam e que chegam ao Pai com tanto amor, com um apelo tão forte, tão caridoso,
para que possamos nos fortificar, nos unirmos. É importante, principalmente, que tenhamos em mente que orar, acima de tudo, é desejar o bem ao nosso próximo. Como diz no Evangelho de Mateus, na passagem 5:44, nós precisamos considerar que interceder é orar por alguém. Então, talvez o aspecto mais difícil para que possamos orar por alguém seja aquele que foi ensinado por Jesus e que ele nos diz: amar os nossos inimigos, bendizer o que vos maldizem, fazer bem àqueles que vos odeiam, orar por aqueles que vos maltratam e vos perseguem. Eis aí a nossa grande dificuldade. Orar igualmente por aqueles que nós amamos, mas orar também por aqueles que nós temos dificuldades, por aqueles que muitas vezes estão do nosso lado, vivemos no mesmo ambiente e temos dificuldades. Deixarmos o nosso coração pleno de amor para nos dirigirmos ao Pai por aqueles que muitas vezes nos maldizem, por aqueles que nos maltratam, não só no dia a dia, mas em muitas outras situações. É uma tarefa complicada e difícil, mas necessária. Porque para orar, como eu disse, precisamos estar com o nosso coração repleto de amor. E precisamos compreender que muitas vezes aqueles que nos maltratam são para nós provas necessárias para o nosso entendimento e para a nossa evolução. No livro Messe de Amor, pelo nosso irmão, psicografado pelo nosso irmão Divaldo Franco, pelo espírito de Joana de Ângeles, existe uma mensagem de número 43, intitulada Não somente oração por ti. Orar é integrar-se. E ela nos diz, assim, fazendo um resumo dessa mensagem, que no serviço intercessório, para que esse serviço seja completo, exige ambos os lados, aquele que dá e aquele que recebe. A prece vai formar uma conexão, um vínculo amoroso. E por mais que a gente possa imaginar que essa oração, mesmo com todas as dificuldades, ela forma assim, ela integra, ela cria um vínculo e assim fica mais fácil para a gente conseguir desfazer os nós com os nossos desafetos. Orar pelos nossos desafetos. Orar pelos nossos inimigos constantemente. Já caminhando para o final da nossa palestra dessa noite, eu gostaria de colocar que existem muitos processos intercessórios que são colocados em alguns livros e que nos mostram a grande dificuldade que existe para que a espiritualidade possa atender a um pedido de intercessão. Gostaria de citar alguns, no livro Missionários da Luz. Se vocês ainda não leram, quem puder, leia este livro e atente ao capítulo 11, onde ele é todinho dedicado
a intercessão, oração intercessória. Nesse livro, né, Missionários da Luz, né, André Luiz, neste capítulo, ele nos dá um exemplo muito, muito grande de quanto é complexo para a espiritualidade atender a um pedido de intercessão. Ele nos narra assim, há um comentário de André Luiz sobre este capítulo. Impressionava-me a complexidade do serviço intercessório. As simples orações de uma esposa saudosa e dedicada haviam provocado numerosas atividades para o meu orientador, neste caso o Alexandre. Os nossos companheiros encarnados pedem-nos, por vezes, determinados trabalhos que são muito distantes do conhecimento das verdadeiras situações e da infinita complexidade para que esses pedidos sejam atendidos. É importante, né, quem puder ler, para atentar sobre isso, né? Quando nós nos colocamos, nos dirigimos em prece, pedindo aos nossos benfeitores, ao Pai, né, algo, e a gente não tem compreensão de quanto é complexo esse serviço de intercessão. No livro também Nosso Lar, também pelo espírito de André Luiz, também nos narra o grande trabalho que a mãe de André Luiz, né, em oração, em prece, em pedidos constantes para ajudar o seu filho a deixar o umbral, né? Então, ela orou muito e como ela tinha muito merecimento, ela conseguiu, através de muitos benfeitores, né, que seu filho, André Luiz, né, pudesse elevar o seu pensamento, enxergar seus benfeitores, né, com muito auxílio da sua mãe, ele conseguiu, né, sair do umbral, ir para o Nosso Lar. Então, a gente percebe o quanto é necessário, né, que nós, ao nos dirigirmos ao Pai, tenhamos a certeza de que o nosso pedido vai ser aceito, mas precisamos estarmos nessa conexão com o alto, né, entendendo, acima de tudo, que o nosso coração, que a nossa alma, ela tem que estar purificada, cheia de amor, para que o nosso pensamento possa estar em conexão com o Pai. Para encerrar nossa conversa de hoje à noite, né, eu gostaria de ler para vocês, né, eu vou ler porque eu achei muito importante, não tem nada nessa prece de intercessão que não seja importante para a nossa reflexão. É do livro Momentos de Meditação, psicografia de Divaldo Franco, pelo espírito de Joana de Ângeles, prece de intercessão. A oração intercessória em favor dos que sofrem constitui sempre uma contribuição valiosa para aquele a quem é dirigida. Não resolve o problema, nem retira a aflição que constituem recursos de reeducação. Todavia, suaviza a aspereza da prova e inspira o calceta, auxiliando-o a atenuar os golpes do próprio infortúnio. Ademais, acalma e dulcifica aquele que ora por elevá-lo às regiões superiores, onde aure as emoções transcendentais que lhe alteram para melhor as disposições íntimas. A oração é sempre um bálsamo para a alma, que se torna medicação para os equipamentos fisiológicos.
A emissão do pensamento em prece canaliza forças vivas em direção do objetivo almejado, terminando por alterar a constituição de que reveste o ser. Quem ora encontra-se, porque sintoniza com a ideia divina em faixas de sutis vibrações, inabituais nas esferas mais densas. Dirigida aos enfermos, estimula-lhes os centros atingidos pela doença, restaurando o equilíbrio das células e recompondo o quadro que o paciente deve preservar. Projetada no rumo do atormentado, alcança-o e acalma-o, desde que este se encontre receptivo. Como é fácil de compreender-se. E mesmo que ele não sintonize com a onda benéfica que o alcance, não deixará de receber-lhe o conteúdo vibratório. Alguém que olha a comparação que ela faz aqui. Alguém que se recusa à luz solar, mesmo assim, é bafejado pela sua radiação e pelas ondas preservadoras da saúde e da vida. A oração propicia equivalentes resultados salutares. A oração pelos mortos constitui também valioso contributo de amor a eles, demonstração de ternura e recurso de caridade inestimável. Deve-se orar no lar sem qualquer perigo de atrair-se para o recinto doméstico o espírito mentalizado, sendo que, pelo contrário, se este permanece aturdido ou perturbado junto à família, ele libera-se ou então vai recambiado para hospitais e recintos próprios do além, onde se restabelece e se reequilibra. Demonstra o teu amor pelos desencarnados, orando por eles, recordando-os com afeto e mantendo na mente as cenas felizes com as quais você viveu com eles. Evita de fazer evocações dolorosas que os farão sofrer, logicamente, ao impacto de tua mente neles fixada. Reveste o teu impulso oracional com os reais desejos de felicidade para eles, que se reconfortarão e se beneficiarão, bendizendo-te o gesto e o sentimento. Ninguém está degradado para sempre. Portanto, todos aguardam intercessão, socorro e oportunidade liberativa. Ora, pois, quanto possas, pelos que sofrem, pelos que partiram da terra, e igualmente ora por ti, respletando-te da paz que deflui do ato de comungar com Deus. Lindo esse último parágrafo, não é? Joana nos diz, ora o tanto que possas. Ora pelos que sofrem, ora pelos que estão passando por momentos tão difíceis agora na Terra. Ora por ti. Enche-te de paz, de luz, de amor. Então vamos encerrar agora acreditando, acima de tudo, que as nossas preces têm um valor inestimável, que é o caminho que nós temos para chegarmos ao mais alto. Nos unamos sempre com Deus, com os nossos benfeitores, sempre rogando e pedindo, cada vez mais, que possamos, ajudando o nosso próximo, vamos estar nos ajudando ao nosso próximo, estaremos assim,
realizando a grande obra do Pai. Lembremos-nos sempre que estamos aqui para nos unirmos em torno do amor que vem de Deus. Agradeço muito por mais essa experiência de amor e espero que tenha colaborado e tenha podido acrescentar a cada um de vocês um pouco daquilo ao qual eu me dediquei no estudo e na prece. Uma boa noite, desejo a todos muita paz.